Bem-vindos a mais um vídeo Família Palmeiras, beleza? Deixa o like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho para as notificações. Mandou uma dia aqui no G4 Band Esporte, onde o Massini trouxe informações exclusivas do Verdão, é isso mesmo, que logo mais encara o Fluminense aí na Arena Barueri. E tudo sobre o mercado da bola alviverde. Danilo, pode pintar no Verdão? É sobre esse vídeo de hoje, deixa o like e deixa aí no comentário a opinião de vocês, vambora lá. Vamos colocar na tela aí o provável Palmeiras que recebe o Fluminense, massa, mas aí você fala qual é a sua impressão com relação ao Arias. Deve ser isso, né? Carlos Miguel, Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez. Sim. Marlon Freitas, Andreas Pereira. Sim. Ótima fase do Andreas Pereira, né? Tem uns Sim. números muito impressionantes nesse começo. E o Marlon também está muito bem. O ataque, Vitor Roque e Flaco Lopes, é isso. Sim. E aí a questão é, Maurício, Arias, Alan, Arias. Cara, pra mim eu acho que o time que vai entrar em campo é esse aí com o Arias no banco. Eu discordo do Arnaldo, acho que não é a questão de pressa, mas é a questão de você ter um jogador diferente em campo. E ele é diferente, ele é muito melhor que o Maurício, tá? Então não é pouco melhor, é muito melhor que o Maurício em todas as capacidades do futebol, física, técnica, tática, né? É um jogador que tem mais qualidade. Então, para ele se adaptar rápido, ele teria que jogar mais vezes, né? Esse é um jogo muito importante para o Palmeiras, muito importante, mas muito mesmo, tá? Então, pelo andar da carruagem, né? Deu 10 minutos lá domingo, sábado, vai dar talvez mais 20 hoje, 25 e, sei lá, vai gradativamente colocando o cara para jogar. Então, eu imagino que vai jogar o Maurício, né? Nesse esquema aí, ele vira um 4-2-3-1, que o Flaco recompõe, o Maurício fecha ali o lado esquerdo, né? Esse é um modelo de jogo, não é bem... Vira um 4-2-4 quando o teu adversário está todo encaixotado lá atrás, aí até fica... vira um 3-3-4, né? Porque o Kelvin adianta, ou o Piquerez alternadamente, um dos dois adianta, e você tem ali uma quantidade grande de jogadores no campo de ataque. Não espero nenhuma mudança além disso, os dois centroavantes vão jogar, o Alan está melhorando, o Marlon e o André estão cada vez melhores no meio, Murilo voltou a jogar bola, enfim, o Palmeiras deu uma crescida assim nos últimos jogos. Massa, Fluminense e Palmeiras, Barueri, o Sousa falando. Vai jogar o Sousa? Não vai. O Palmeiras é sempre assim, o cara que fala não joga. Não, nem sempre. Às vezes Quase. fala e joga, mas não vai jogar o Sousa, porque o Sousa é claramente hoje uma opção no banco de reservas. E o Abel tem trabalhado a questão dele jogar como um centroavante ou como uma espécie de Euler, né? Lembra do Euler, filho do vento? Ele não tem, claro, a velocidade do Euler, mas é um jogador que... O Euler não era só um ponta, né? Ele jogava por dentro, puxava o contra-ataque, então o Abel está trabalhando... O Sousa, nesse aspecto, já está dando certo. Ele é bom jogador, sempre gostei. O torcedor do Palmeiras não tem paciência nenhuma. Não sei se vale 14 milhões de abacaxis. O Vessa sabe quanto custou, porque ele sabe tudo. Acho que 15 de euros. Acho que é 14 ou 15 de euros. Não sei isso aí, não sei. É o Vessa que sabe fazer a conta, se vale ou não. Mas ele é bom jogador e tem entrado bem, tem sido uma opção. Principalmente quando está 1-0, ou o Palmeiras está na frente do placar, né? Porque é um jogador que boa qualidade técnica para definir os lances, né? Mas não vai jogar, né? O Palmeiras não deve mudar muito, deve ser o mesmo time que entrou contra o Capivariano. A minha dúvida é se o Abel, o teimoso, vai já colocar o Arias desde o início ou se vai colocar durante o jogo, né? Acho até que o Abel poderia ter colocado o Arias mais cedo no jogo contra o Capivariano. Estava 2-0, talvez no intervalo ou com 15 minutos do segundo tempo, mas enfim. Eles devem ter lá as medições, aí o cara ficou uma semana sem jogar, veio voando lá na Premier League. Enfim, talvez seja só uma questão de adaptação dele ao time, aos companheiros, o jeito de jogar, enfim. Esses cuidados que o treinador toma para ambientar mais e melhor o jogador. Além de cuidar daqueles que têm, né, cortado a lenha, né? Então, a dúvida é se sai o Alan, se sai o Alan ou se sai o Maurício. Eu, sincero e honestamente, não acredito que vá sair o Alan. Então, deve ir o Alan para o lado esquerdo e o Arias entrar pelo lado direito, que é mais ou menos a dele.
não tenho informação. O jogo é 9h30, teve uma movimentação hoje de manhã lá no CT, mas eu não tenho a informação de se o Arias vai entrar desde o início. Uma coisa que a gente não pode ignorar é Palmeiras e Fluminense. Depois de tudo que aconteceu e do Fluminense liberar o cara, vender, agora poder contratar de volta ou não. Não adianta falar que para ele, pro Arias, não é uma partida especial. É alguma coisa diferente que vai acontecer hoje à noite. Então, Pessoal, o Arias será que vai ser titular na partida de logo mais aí contra o Fluminense? Deixe aí no comentário a opinião de vocês. Para mim, ele é titular no lugar do Maurício, hein? Vamos continuar aqui o vídeo. Ainda há alguma chance de Danilo, meio-campista do Botafogo, virar reforço do Palmeiras? O Verdão fez 2 tentativas para ficar com o jogador nessa janela de transferências. A primeira delas contava com uma ida do Danilo à justiça. O Botafogo, ao saber dessa história, resolveu pagar tudo o que devia para o atleta. E a chance de rescisão de contrato via tribunais acabou melando. Na sequência, o Palmeiras apresentou uma oferta de 8 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos. John Textor recusou a oferta. Vale a lembrança de que o combinado entre Botafogo e Nottingham Forest foi para a compra do Danilo por 22 milhões de euros. Diante desse cenário, e voltando a receber absolutamente em dia, Danilo está decidido a permanecer no Botafogo e nem tem mais conversas com o Palmeiras. Até porque dentro de campo as coisas têm funcionado muito bem. O técnico Martin Anselmi gosta demais do Danilo e tem dado uma liberdade que poucas vezes o volante teve. Tanto é que em 7 partidas na atual temporada, Danilo já tem 4 gols marcados e pisa muito mais na área adversária do que nos tempos de Nottingham Forest e também de Palmeiras. Diante desse cenário, o projeto do Danilo é continuar se valorizando no Botafogo, tentar conquistar títulos e esperar por propostas do futebol europeu. Palmeiras, que gostaria de ter o atleta formado em sua base, vai precisar buscar outras alternativas. Tratativas pelo zagueiro Nino também seguem bastante complicadas. Hoje o Palmeiras entra em campo aí para manter a liderança, né, às 9h30 da noite, lá em Barueri. E neste momento, Abel Ferreira está trabalhando aí com os jogadores para definir a equipe que entra em campo. Mais uma vez, jogo às 9h30 da noite. E lembrando, tem pós-jogo lá no canal Resenha do Pedrão. Fechou? Tem algumas possibilidades, tem algumas 2 prováveis escalações, né? Ou até mais, sendo divulgadas aí. Não temos nenhuma certeza, né? Se realmente o Abel, a tendência é que ele mude a equipe, pelo menos de 2 a 3 peças em relação ao jogo do Capivariano, né? O último jogo aí do Verdão. Na verdade, os últimos jogos, o Abel vem conseguindo repetir a escalação. E a tendência é que a gente tenha algumas mudanças, mas não tem nada confirmado, certo? Por exemplo, o GE postando, colocaram a provável escalação do Palmeiras, repetindo as últimas. Outros portais, outras informações que chegam, a escalação já vem com algumas mudanças, né? Vamos ver o que o Abel vai definir, se ele vai iniciar repetindo a escalação dos últimos jogos ou se realmente, tá, vem com essa formação que eu vou passar para vocês, que é a mais provável. Carlos Miguel, Giai, Fux, Gomes e Piquerez, Marlon Andreas, Felipe Anderson e Alan, Sousa e Vitor Roque. Vamos ver, podemos ter aí, né, Kelvin no lugar do Giai, Murilo no Fux, o Maurício no Felipe Anderson e o Flaco no Sousa. Você, torcedor palmeirense, acha que tem que entrar aí com força máxima ou o Abel já tem que pensar um pouquinho também no jogo de domingo aí contra o São Paulo? Comenta aí, tá bom? E a Folha publicou uma matéria aí de um possível fim da torcida única nos clássicos em São Paulo. É um debate que dá muito pano para manga. Tem torcedor que acha que não devem voltar as torcidas, né, nos clássicos, as 2 torcidas nos estádios. Tem gente que acha que deve voltar. Eu acho que deve voltar. Mas assim, tendo qualquer tipo de problema, os responsáveis precisam ser responsabilizados, tá? Precisamos ter medidas, ações drásticas.
Porque senão, não, cara, quanto tempo que eu já falo aqui? Pô, os clássicos meio que perderam a graça, né? Óbvio, é legal você ir lá na casa do seu adversário, ganhar o jogo, né? Ver a torcida dos caras quieta, calada, você cala a torcida dos caras. Mas aí você não tem a sua torcida também ali para você, poder comemorar um gol na frente da sua torcida, você não tem um canto de outra torcida. E aí, pessoal, o rapaz aí do Resenha Alviverde trouxe o provável Verdão aí, hein, com Giai titular, Sousa também. Será que vai ser isso? Pode ser, hein? Time meio misto aí, visando o choque rei. Vamos continuar aqui o vídeo. E talvez sejam os melhores times do país neste momento. Sim. Quando a gente olha para os adversários de Palmeiras e Fluminense, olhando principalmente para a base da tabela, de como acabou a temporada passada, né? O Cruzeiro, por exemplo, tenta se firmar com o Tite balançando, o Tite sendo questionado. O Flamengo já perdeu a Supercopa, tá atrás na Recopa, tá num momento de questionamento em relação ao Felipe Luiz não estar conseguindo tirar o melhor desse elenco, e claro, não se questiona o Felipe Luiz, não se questiona a sua qualidade, mas ele está sendo questionado para tentar tirar mais desse grupo. O Mirassol mal conseguiu avançar de fase entre 8 times no Campeonato Paulista, o Botafogo do Martim Anselmi ainda não se encontrou claramente, o Bahia perdeu para o O'Higgins fora por 1-0 e está perigando cair da Libertadores antes mesmo da fase de grupos, vem jogando, inclusive jogou muito mal contra o O'Higgins, quase um trava-língua. Isso sem contar um Galo que já trocou de técnico, o Grêmio do Luiz Castro ainda tentando se encaixar, né, passando nos pênaltis contra o Juventude, tendo sido goleado contra o Internacional, enfim. Quem vive um bom momento ali, podemos dizer, junto com Palmeiras e Fluminense é o São Paulo, né? Então essa semana para o Palmeiras vai ser uma semana bem caótica nesses próximos dias, porque tem esse jogo contra o Fluminense, que eu vou explicar o porquê deve ser o principal adversário do Palmeiras para o momento. E o São Paulo, né, também na Arena Barueri, mas um São Paulo que vem de 7 jogos de invencibilidade. Se encontrou com o técnico Hernan Crespo. Bom, mas o São Paulo é tema para outro vídeo. O vídeo de hoje é sobre o Fluminense e sobre o Palmeiras. Fluminense que, como eu disse, deve ser o principal desafio hoje para qualquer clube do futebol brasileiro, porque entre todos da Série A, é a equipe que tem o melhor aproveitamento na sua temporada. Em 11 jogos, o Fluminense venceu 9, empatou 1 e perdeu o outro. E quando a gente fala de derrota, perdeu para o Boa Vista o segundo jogo da temporada com um time muito reserva e empatou com o Bahia fora de casa. Então, quer dizer, é uma equipe que marcou 17 gols, só sofreu 8 e começou tomando muitos gols. Ultimamente, a defesa do Fluminense não tem sido vazada. Nos primeiros 5 jogos, o Fluminense levou gols. Nos 6 jogos seguintes, só levou 2 gols em 2 jogos diferentes e fim de papo. Então, é uma equipe muito perigosa e que vem se consolidando. Tem como principais armas ali artilheiras o John Kennedy e o Kevin Serna, que estão dividindo protagonismo em gols, né? O John Kennedy com 4, o Serna com 5, Serna muito em alta mesmo. E claro, um Lúcio Acosta muito cerebral, um Lúcio Acosta que tem aquele passe no ponto futuro, um Lúcio Acosta que não se contenta só no passe no ponto futuro, entra na área para finalizar, é também opção para quem cria de trás, como por exemplo o Martinelli. E esse Fluminense, ele tem um ponta de pé trocado e outro não, né? Inclusive, o Fluminense tem 2 laterais muito bons, O Fluminense tem 2 laterais muito bons, muito agressivos, né? A gente está falando de René ou Guilherme Arana, por exemplo. 2 laterais que realmente sobem muito, gostam de atacar. E pelo lado direito, Samuel Xavier dispensa comentários e apresentações em relação ao desejo que ele tem de chegar na frente. Então, assim, é um Fluminense que, de um modo geral, na frente, joga com o Serna pelo lado esquerdo, mas é destro, então ele acaba dando espaço para o René chegar ou para o Arana chegar, seja quem estiver por ali na lateral. Ele se aproxima bastante da grande área. Do lado direito é o Canóbio, que é destro, e aí ele busca um pouco mais a linha de fundo, o Samuel Xavier fica um pouco mais para jogar por dentro. Mas o Canóbio tá fora desse jogo, tá? É um dos problemas do Fluminense para esse confronto. O Fluminense que não vai contar com o Canóbio e com o Nonato também machucado. O Cano também tá machucado, o Canóbio tá suspenso. O provável Fluminense tem Fábio no gol, Samuel Xavier na direita, René pela esquerda, 2 laterais que, como eu disse, gostam de subir muito, Gemes e Freitas ali na dupla de zaga, com Bernal, Martinelli e Lúcio Acosta formando o trio de meio campo. O Bernal, inclusive, tem se aventurado muito para finalizar de fora da área, é um camisa 5 que tem entrado na área com frequência também, quando há espaço e possibilidade disso, né? O Fluminense tem enfrentado alguns times que ficam muito fechados, e aí os volantes acabam subindo mais.
mas quem sobe mais de fato é o Martinelli, e o Acosta é um meia que se aproxima muito do atacante, como eu disse, e faz aquilo que os meias têm feito nos últimos anos, né? O Memphis tem se aproximado do Yuri, o Matheus Pereira se aproxima do Caio Jorge, o Flaco se aproxima do Vitor Roque, o Arrascaeta se aproxima do Pedro ou do Bruno Henrique, por aí vai, né? Os camisas 10 nem sempre são 10 mais, muitas vezes são um segundo atacante, porque fazem a função tanto de construir por trás do centroavante, quanto de pisar na área e finalizar. Dando sequência às informações aqui, família Palmeiras, vamos dar uma olhadinha aqui no nosso palestra que publicou aí sobre o jogador Enciso, é isso mesmo, o Paraguai aí, soltou as palavras em relação ao Verdão. E a matéria diz o seguinte: Enciso revela negociações e carinho pelo Palmeiras. Espero que em algum momento isso possa acontecer. Em entrevista para o jornalista Thiago Leme, o jogador paraguaio admitiu que conversou com o Verdão na janela de transferências de julho. O Palmeiras negociou a contratação de alguns atletas durante a janela de transferências de 2025, entre eles o meia paraguaio Júlio Enciso, que pertencia ao Brighton da Inglaterra. O jogador, porém, optou em seguir na Europa e assinou no Strasbourg da França. Aí o carinho pelo Palmeiras. Nesta terça, o jogador, em entrevista para jornalista, admitiu que conversou com o Verdão. Enciso comentou que tem boa relação com os paraguaios do Alviverde, Tal Gomes e Sousa, e destacou o desejo de atuar na equipe no futuro. Aí abre aspas aí por Enciso. Tenho um grande carinho pelo Palmeiras, aliás, tenho dois companheiros paraguaios lá, o Gomes e o Sousa. Também sou grato ao capitão Gustavo, que conversou comigo sobre isso, mas por circunstâncias não deu certo. De qualquer forma, sempre peço a camisa do Gustavo ou do Ramon quando estou com a seleção, e esse carinho continua. Espero que em algum momento isso aconteça, mas também sou grato a todos na diretoria do Palmeiras que confiaram em mim. E bem, como eu disse, por circunstâncias não deu certo. É isso mesmo, família Palmeiras. Essas foram as palavras aí do Enciso, um bom atacante paraguaio aí que está jogando lá na França. Já pensou se ele pinta no Verdão aí, quem sabe no meio do ano? Bom, vai tudo depender da oportunidade de mercado, né? O desempenho dele também lá e o interesse do Verdão. A gente não sabe como que vai ser a situação nem do Flaco após a Copa, pode ser até o Vitor Roque, pode ser que saia, a gente não sabe disso, então pode abrir brechas aí para novos atacantes, mas vamos aguardar aí os próximos meses. E complementando aqui o vídeo, família Palmeiras, a gente deu uma olhadinha no G4 aí, onde o Mancini falou bastante aí do Verdão, falou também do Sousa, né? Que é aquele 12º jogador que está jogando muito bem esse começo de ano, dando gol, fazendo assistência, enfim. Tem algumas prévias que dão ele como titular hoje, porque o Palmeiras pode jogar meio com time misto, né, devido ao choque rei, mas não é nada concreto. A gente não sabe o que que o Abel está planejando para a partida de logo ou mais. E o Arias, será que vai ser titular? Creio que ele pode ser reserva do Maurício e entrando aí no segundo tempo, pegando mais ritmo ainda para enfrentar o São Paulo aí no choque rei. Beleza, turma? E o Fragoso trouxe o panorama geral aí do Fluminense, como tá jogando realmente Palmeiras e Fluminense em questão de aproveitamento, juntamente com o Bahia, né? Os melhores times aí do Brasil, mas aquela questão, né? O Bahia tá perigando aí na pré-Libertadores e o Palmeiras e o Fluminense, por enquanto, só o estadual e o começo do brasileiro agora, né? Então vamos ver como vai se sair o jogo de hoje, uma parada duríssima pro Verdão. Temos que entrar com tudo para conseguir os 3 pontos aí. E sobre o Danilo, o Nicola trouxe infos aí exclusivas para a gente. O Danilo aparentemente não vai vir nesta janela. Está lá jogando bem pelo Botafogo, fazendo gols. Se eu não me engano, artilheiro do Campeonato Brasileiro até o momento. Então, assim, era para ele ter vindo antes de ir para o Botafogo, né, no Verdão. Mas, infelizmente, não ocorreu. Vamos aguardar se no meio do ano, na janela do meio do ano, mas tem toda aquela questão se ele jogar partidas da Copa do Brasil, da Libertadores, enfim. Vamos ver o que vai virar, se a gente não vai trazer o Danilo e vai focar em outro camisa 5 ou se vai ser esse elenco mesmo para a temporada. Só esperando um zagueiro aí no meio do ano. Beleza, turma? Esse foi o vídeo de hoje. Deixa o like aí, deixa aí comentário a opinião de vocês e até a próxima.